E o Moraes foi para o Rio de Janeiro. O Moraes, ele assumiu irregularmente, como a gente já mostrou aqui no canal, a DPF das favelas e agora vai para o Rio de Janeiro para audiências, reuniões. Mas o que está por trás dessa ida do Moraes ao Rio? O que o Moraes foi fazer no Rio de Janeiro? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal. A gente está próximo de chegar aos 400 mil inscritos, nos ajudem a bater essa meta. E aí depois a gente vai pensar numa surpresa quando chegarmos nos 400 mil inscritos. Está bem próximo. Também clique no joinha, deixando seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. E também considere se tornar membro aqui do canal, é só clicar no Seja Membro que vocês vão ter vídeos exclusivos, análises exclusivas e também prioridade nas respostas que eu dou às perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Muito bem, o Moraes, o novo menino do Rio, foi agora para o Rio de Janeiro, talvez já cansado de sentar na cadeira de rei do Brasil, na cadeira da presidência, na cadeira do Mota, na cadeira do Alcolumbre, na cadeira do Lula, na cadeira sua própria, né, do STF. Agora ele também quer sentar na cadeira de governador, pelo que parece. Ele assumiu, como a gente já mostrou aqui no canal, irregularmente a DPF das favelas e provisoriamente, né? Acredite quem quiser, porque ele assumiu essa DPF das favelas de forma tão provisória quanto a Carmen Lúcia disse que a censura ao documentário da Brasil Paralelo era também algo provisório lá em 2022. Tudo é provisório nos olhos tolos de quem vê e nos ouvidos ingênuos de quem escuta aqui no Brasil. Tudo que é provisório se torna definitivo por parte do judiciário, não é? É assim que tem sido e é assim que será também nesse caso. O Moraes assumiu, é verdade, essa a segurança pública do Brasil. O Moraes passou a ser o fiscal da segurança pública do país e não vai ser só no Rio e não vai ser só provisório. Aposte nisso que eu estou dizendo, hein? Bom, o Moraes, sob a justificativa de estar à frente dessa DPF das favelas, inventou uma audiência com autoridades do Rio de Janeiro, o que é totalmente irregular, porque veja só, numa DPF que você julga causas abstratas, não concretas, não julga alguém, não julga um fato específico, mas um conjunto de fatos abstratos. Muito bem, numa DPF como essa, você não faz uma audiência para interrogar autoridades, você no máximo requisita para as autoridades informações sobre os fatos abstratos que você está julgando. Mas o Moraes, ele sempre dá um jeitinho. Então ele fez uma audiência, ele marcou uma audiência e foi para o Rio de Janeiro pessoalmente ouvir as pessoas, as autoridades públicas. Então ele, nessa manhã, vai se reunir, é disso que trata, vai se reunir com o Castro, né? E, inclusive, nessa audiência com o Castro, haverá outras autoridades e será a portas fechadas. Sabe-se lá por quê? Porque se é um ato público, se ele vai lá como juiz, se é uma audiência, a audiência é pública. Por que vai ser a portas fechadas? De onde que sai a legitimidade desse encontro ser a portas fechadas? E depois desse primeiro encontro, o Moraes terá ainda audiência com o presidente do TJ do Rio de Janeiro, o que ele tem a ver com isso, e com o procurador de Justiça do Rio de Janeiro e com o defensor público geral. Muito bem, e assim é a agenda do menino do Rio, é assim a agenda do ministro Moraes, um absurdo completo, porque veja bem, ministro do STF não investiga, ministro do STF julga, quem investiga é polícia, delegado, e quem fiscaliza essas investigações e as toca adiante é o Ministério Público. Não é o Moraes. Nós naturalizamos, normalizamos e não mais achamos estranho um ministro do STF sair para investigar um fato como se fosse um policial. Ou como se fosse o fiscal dos atos políticos de um governador. E a imprensa ainda está noticiando esses fatos da seguinte maneira. Moraes se reúne com autoridades como se fosse um ato, uma reunião qualquer. Pô, se é uma reunião qualquer, pior ainda. Se ele vai lá para a audiência, é errado porque ele é um juiz, ele não é polícia e ele não é Ministério Público. Mas se a reunião é uma reunião política, é pior ainda, porque aí não só ele não está sendo juiz, como não está sendo nem Ministério Público, nem polícia, ele está sendo político.
Então, assim, não tem como essas audiências ou reuniões, sabe-se lá como for, serem legitimadas. A imprensa tem dito, não, é uma reunião para aliviar a irregularidade de ser uma audiência. Mas ser uma reunião política é mais irregular ainda. Um ministro do STF, um juiz, supostamente, né? É o que nos contam, é o que nos dizem, agindo como se político fosse. Tudo irregular. É um absurdo. O Moraes, repito, não bastante para ele foi sentar na cadeira de rei do Brasil, agora ele senta também na cadeira de governador, na cadeira de instância fiscalizadora do governador, na cadeira da Secretaria de Segurança Pública do Rio. Anotem mais uma vez o que eu estou dizendo. O ministro Moraes vai pegar essa DPF para sempre e o ministro Moraes vai, daqui por diante, mandar na segurança pública do Brasil. Se duas coisas acontecerem, se o Castro tiver condições ou se achar presidenciável ou se ele tiver chances para o Senado, o Moraes vai segurar isso até torná-lo inviável politicamente. E se essa não for a ambição dele, o Moraes vai segurar nas suas próprias mãos a segurança pública do Brasil até o momento que a PEC da segurança pública, que é uma PEC que centraliza tudo nas mãos do governo federal, seja aprovada. Essa é a missão. Ou ele inviabiliza o Castro, ou ele segura a segurança pública nas suas mãos até que a segurança pública vá para as mãos do governo federal. Nas mãos do governo do Estado ela não fica mais.